Oi, galera do CREI, a paz do Senhor Jesus. Paz, pessoal, boa noite. Como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem, porque, olha, teve Hopi Hari esse final de semana. E foi assim, foi intenso. Muito calor, muita diversão, mas muita comunhão. Exatamente. Nossa, foi maravilhoso. Você não foi, né, Gi? Perdeu esse ano. Eu perdi. Eu Mas fui ano madrinha que de um vem- casamento, mas ano que vem estarei lá de Ano novo, que porque eu nunca vem- perdi Hopi Hari. Foi a primeira vez que eu perdi, Pois mas é. por um bom motivo. Exato. E Mas falando nisso, né, Esther? quem foi, amor. Falou que A foi o gente vai falar sobre melhor. isso daqui a pouco. Já, né? Fazer um react aqui, ao vivo, pra vocês, do que foi o Hopi Hari. Só de Hopi Hari. Verdade. Ó, e falando em comunhão, a gente tem um momento de comunhão todos os anos aqui no Belém Sede. E esse ano, né, o próximo ano, Exato. 2025, uma novidade para todos os adolescentes do CREIO, líderes. Então, todo mundo participar, que é o nosso retiro. Nosso retiro da sede, gente. Mais aguardado do ano aqui pelos nossos adolescentes. E agora em 2025 vamos abrir para você que quer participar com a gente, estar conosco no período do carnaval, que vai ser aqui, né, do dia 28 ao dia 28 de fevereiro a 4 de março. Então a gente vai ficar ali o período do carnaval, reclusos ali no retiro, no Aruanã. Pesquisa lá, Acampamento Aruanã, um lugar sensacional, uma estrutura incrível. Vão ser dias de bênção, diversão, muita comunhão, alegria, fazer amizades novas. Então, se você quiser participar com a gente, lá no Insta, né, Gi? Isso, lá no Instagram a gente vai soltar esse especial, então, retiro. Você já pode garantir a sua passagem de ida para o retiro junto com a gente. Vai ser através de forms. Então, vocês vão lá, se cadastram no forms e aí o pessoal que está cuidando do retiro vai entrar em contato com vocês, passando todas as informações necessárias para vocês terem todo o acesso de como é o retiro. E se vocês tiverem dúvidas, já manda lá no nosso Instagram, @creioadebelém, as dúvidas sobre o retiro, que o pessoal vai responder tudo bonitinho para vocês aí de casa. Isso aí, não perde tempo porque as vagas são super limitadas. Ah, é? É. Não tem, os adolescentes aqui da sede já estão super empolgados, então tem poucas vagas. E se pode quiser, montar minha caravana e... monta aí seu grupinho da sua igreja, chama a gente lá, responde o forms e a gente se vê lá. É isso aí. E falando, né, que vamos voltar agora pro Hopi Hari, que fechou o CREIO com chave de ouro, com presenças inéditas, exclusivas, como Companhia NC. Nossa, foi bem legal. Eu não consegui participar, mas eu vi o pessoal falando que foram espetáculos super bacana. Tava cheio, então foi uma bênção. E se você não participou, não conseguiu assistir no Hopi Hari, vai lá, pega o ingresso, vai no teatro deles assistir, que é sempre uma bênção. Deus fala em forma de teatro também. Então, vai lá, junta a sua igreja, a sua caravana e vão prestigiá-los também. E também tivemos o nosso culto, né? O culto foi uma bênção. Que é totalmente diferenciado, a cara do CREIO. E a gente tá com um convidado super especial que esteve conosco lá no Hopi Hari. Sim, daqui a pouquinho Daqui vai a entrar. pouco a gente vai entrar. Enquanto isso, vou pedir pro Doni soltar o vídeo do Hopi Hari pra você aí de casa acompanhar com a gente. A gente vai fazendo um react aqui, uma coisa diferente, uma coisa que a gente nunca fez, mas a gente vai ver esse vídeo pela primeira vez. E depois daqui vai soltar lá no Instagram, então você corre lá e assiste também lá no Instagram. Compartilha, né? E escreve nos comentários como foi sua experiência no Hopi Hari. É isso aí. Pode soltar, Doni. Vamos ver como que foi. Olha aí, gente. Essa hora o pessoal ainda tava começando, né? A se juntar. Olha a Mandinha, que sempre está lá conosco. Líder do louvor. Mamãe do Theo. Theo participando. Gente, o Theo é o mascote do CREIO. E vocês aí, ó, pulando, adorando ao nome do Senhor. Ó o Gui. A galera aí Gui toda. Teclados. Olha isso, Esther, muita animação. O animação. pessoal tava muito animado. Compraram um óculos ali, eu vi um óculos verde. Esse ano aqui teve aquelas bolas assim, jogaram aquelas bolas por cima, sabe? Ficaram jogando. Olha os meninos do Ó baixo. Tito no baixo. Ó o Tutu. Tutu que foi Uma bênção, revelação aí, nossa. revelação no violão. Fuquinha. Arrasando na bateria, as meninas Não, do esse louvor. ano o pessoal gritaram bis, pediram... qual que é aquele lá? O Mil Graus? Mil graus que não pode faltar. Não podia. Pastor Adalto, nosso líder.
O Pietro, revelação do Voz Creio. E eu já sei que ele cantou Escape. Hein? Com certeza. Escape não pode essa faltar. Essa hora, quem vê do palco, assim, o pessoal com a lanterna, fica super bonito, gente. Nossa, uma benção. Aí, ó. Aí, o nosso convidado especial de hoje, contar como foi a experiência. Ó, os dois aí, ó, duas presenças ilustres. Ó, o pessoal pulando, adorando o nome do Senhor. O pessoal tava fervoroso. Eu reconheço algumas meninas que estão ali na frente. Ó, o Gui. Gui também arrebenta na bateria. Nossa, muita gente. É. Quantas pessoas, Esther? Aí, ó, essa hora... Vixe, esse ano acho que deu mais de 7 mil. Essa hora é do 1000 graus, mais de 7 né? mil. Porque 1000 graus a gente fecha sempre o Hopi Hari. Pessoal lá do Hopi Hari querendo apagar as luzes do palco e o pessoal, 1000 graus. Aí teve que galera. estender. Isso aí. Olha só. E bom, vocês já pegaram um spoiler do nosso convidado. Vai ser o nosso querido pastor Silvino Júnior hoje, que vai contar também um pouco da experiência de vida dele e também o que a gente quer saber, como foi pregar no Hopi Hari. Né, pastor? Paz do Senhor, boa noite a todos. Estou muito feliz e é simplesmente maravilhoso. É algo assim inesquecível. Quando nós temos a oportunidade de participar de um trabalho desse e perceber a eficácia dele, é muito lindo, é muito bacana. É o objetivo alcançado. Isso não tem preço, né? Foi muito bom. É isso aí. Primeiramente, eu quero agradecer a presença do pastor aqui com a gente, que estava nesse final de semana e já estendeu para a semana. Eu quero agradecer, pastor, que Deus abençoe. E falando então de Hopi Hari é um novo momento para a nossa igreja, para o Creio. E eu acho que para a nossa geração é também um novo tempo. Nas redes sociais a gente viu um movimento de pessoas que não são crentes e pessoas até de outras igrejas que ficaram super felizes e super animados para participar do Hopi Hari, porque é algo novo. É uma forma de alcançar vidas de uma forma diferente do que a gente está acostumado, a gente pode falar assim. E como é para o senhor ver esses adolescentes passar um dia inteiro no parque, bagunça, se divertindo, torrando. Mas no final, o mesmo sentimento de entrega e adoração ao nome de Jesus. O bonito, Gi, é ter ouvido, assim que eu cheguei lá no Hopi Hari, é ter ouvido que durante todo o dia, durante todo o período em que estiveram lá, desde a hora que chegaram, não houve um único incidente. Inclusive o próprio pessoal do parque elogiou. Porque, normalmente, quando se tem um ajuntamento desse nível, não é? Grande. A tendência a ter algum tipo de coisa ruim é grande, né? Mas foi muito bom. E perceber que depois de um dia inteiro, apesar que tem pilhas novas, né? Ali é tudo ligado no 220, mas a gente perceber que no final do dia ainda tem aquela força que, lógico, impulsionados pelo Espírito Santo, pela presença de Deus, que não eram apenas músicas que eram apresentadas, senão que louvores a Deus. Então ali a gente é renovado. Eu tenho certeza que se aquele culto se estendesse por mais umas 2 horas, aquele povo teria pilha para mais 2 horas ali de louvor a Deus. Isso é muito maravilhoso porque marca tanto a vida de quem participou, de quem está ali assistindo, né, os funcionários. Então isso é muito bom e é um testemunho maravilhoso, é uma experiência maravilhosa. Não dá, é como você falar alguma coisa sobre algum prato. Olha, esse prato é muito bom. E como que é? Não, você tem que passar por ele. Já deixo aqui, caso haja um outro trabalho desse, me permitam, não perca a oportunidade. Você vai ser realmente renovado em tudo. Além dos exercícios físicos, tem também a parte espiritual que é indispensável e ali é muito marcante. E para a geração é importante, né, ter um evento assim, porque no mundo é muito atrativo, né? Tem muita coisa atrativa. E eu quero louvar a Deus pela vida dos nossos pastores. Sim. Porque na minha época a gente não podia nem pensar num ambiente desse. E hoje eu tenho certeza que há realmente uma apreensão, né? Há uma preocupação, mas simultaneamente a isso também há uma intercessão para que depois que acontece o trabalho, saber o resultado. Sim. Tenho certeza que os nossos pastores ficam muito felizes com o resultado do trabalho. Então isso é muito bom e eu acho que isso deve acontecer mais vezes. E eu chamo isso de igreja fora das 4 paredes, né? A gente marca a presença
e faz com que as pessoas que ali estão também participem. Sim, sim. Igual a gente fala para os nossos adolescentes, que esse daí é um evento que é uma oportunidade de trazer um amigo que não é cristão para participar, ter uma experiência diferente com Deus. Não é, crente não é careta, né? A gente tem também a comunhão, tem tudo. E a gente fala, pessoal, chama um amigo da escola, chama um amigo do prédio, um vizinho, porque é uma oportunidade. Chamar para vir para a igreja, às vezes o pai não deixa, às vezes o pai é mais, assim, anticristão. Já há uma barreira, né? Já é uma barreira, já né? Por parte da pessoa que recebe o convite e tal. Exato. E quem vai convidar também não se sente muito à vontade, porque para nós que participamos, já sabemos qual é a essência do trabalho nos templos onde a gente participa há muitos anos. Mas para quem não está, nesse momento é bom que tenha uma experiência fora, para saber que Deus também... Ele vai ao Hopi Hari, né? Exato. Porque o Hopi Hari também é de Deus. Então, quando nós chegamos lá e participamos de um trabalho como aquele, aqueles que foram convidados também são, e é maravilhoso, é indescritível isso. Foi bem legal. E o culto, assim, foi maravilhoso. Os louvores, a pregação, né? Mesmo que o tempo seja bem curto, né? A gente depende da programação do parque, mas a gente viu Deus trabalhar ali grandemente. As pessoas, né, aceitando Jesus, voltando para... Compungidas, né? Lágrimas nos olhos, sendo ali tocadas. Teve um momento que, inclusive, não tinha mais como as pessoas chegarem ali perto do palco, não é? De lá de fora mesmo, foi a opção que nós demos, né? Até uma sugestão do próprio Paulo Henrique. Peça para que as pessoas acendam a lanterna do celular, onde elas estão tomando a decisão pela dificuldade de se locomover, né? E muitas lanternas foram acesas. Muita. E muita gente ali. E um negócio ficou muito... Eu pude perceber ali as pessoas, os crentes, né? Nós, os cristãos, envolvendo essas pessoas e também se alegrando, fazendo parte também da alegria daqueles que estavam se convertendo. Sim. Então eu tenho certeza que o coração de Deus ficou muito alegre com isso. Amém. Tenho certeza. E hoje em dia, pastor, qual seria as estratégias que um adolescente pode usar para conseguir ter esses momentos com os amigos da escola, amigos que não são crentes? Quais as estratégias o senhor acha que a gente consegue começar a falar de Jesus, começar a explicar, às vezes, para alguém que não conhece, né, o que é ser cristão, o que é ser seguidora, né, de Jesus Cristo, que às vezes é uma dificuldade que os adolescentes possam ter ou não, enfim, mas quais estratégias nós poderíamos ter no mundo atual? Gi, eu sempre digo o seguinte, a maior força da divulgação do Evangelho é o testemunho de vida. E eu começo isso, por exemplo, na escola, é a própria nota que o crente tira. Então sabe por que eu vou dizer isso? Sabe por que eu vou dizer isso? Pelo seguinte, Daniel e os 3 jovens, quando saem de Jerusalém, vão parar de livre e espancada vontade na Babilônia, eles são submetidos ao Enem da Babilônia. E diz a Bíblia que, lá no capítulo 1 de Daniel, que simplesmente todas as perguntas que o rei lhes fez, eles responderam. Então tiraram 10. Então, assim, eu não acredito, por exemplo, que um adolescente crente, um jovem crente, que tenha realmente compromisso com Deus e tenha sabedoria, porque 1 João capítulo 2, verso 20, diz que nós temos a unção do Santo e sabemos tudo. Então, a partir daí, você passa a ter um testemunho de vida na tua conduta, não ser careta, mas você ter um comportamento que faça de você um diferencial aonde você está. Então, começa com um testemunho de vida. E a partir do momento que você tem esse testemunho de vida, você não precisa partir para a abordagem. Você é abordado. Hoje, Heitor, o que acontece com você? Como que você é assim? Por que você é assim? Não precisa ter aquela espiritualidade exacerbada, não é nada disso. Mas é você ter um comportamento que alguém vai olhar e vai dizer o que disse de Daniel, do próprio Daniel, capítulo 5, verso 11. Já disseram, Daniel já não era mais um adolescente, já não era mais um jovem, mas já disseram dele, há no teu reino um homem que tem o espírito, eles disseram ali dos deuses, mas era o espírito de Deus. Então, o testemunho fica. Quando os 3 jovens não se dobram diante da fornalha, a mesma coisa, todos aqueles que se dobraram não chamaram atenção, mas os 3 jovens chamaram atenção. Olha, há uns homens aí, uns judeus que não se dobram. Pera, porque como vocês não se dobram? Por que vocês não se dobram?
Então é muito mais interessante quando é de lá para cá, porque eu gosto muito daquela fala. As tuas palavras têm que andar numa consonância tão forte com as tuas atitudes que chega um momento que você não precise mais falar, as tuas atitudes dirão por si só. Então isso é muito maravilhoso. Então quando você tem esse tipo de comportamento, você passa a economizar teoria, porque a tua prática vai dizer muito mais forte. Muito bom. E para você ter essa prática, você precisa buscar a Deus. Você precisa... Gi, você tem muita razão, porque a gente só consegue transbordar daquilo que a gente se encheu. Não dá para você dizer, olha, eu, por exemplo, eu não posso fazer propaganda de um remédio que não deixe o cabelo embranquecer. Eu não posso. Concorda comigo? Eu não posso. Então, assim, quando você tem Deus na tua vida, quando você tem realmente uma transformação, você passou por essa metanoia, então você passa a ter autoridade. E quando você tem essa autoridade, o teu poder de convencimento não é teu, é de Deus. O poder de Deus que está sobre nós, porque a Bíblia diz que em parte a gente conhece, em parte a gente profetiza. Então, quando você tem esse tipo de comportamento, as tuas atitudes dizem. E aí você pode estar numa quadra de futebol, você pode estar... parque de diversão. Num parque de diversão, não há problema. Não há problema. A luz, inclusive, ela brilha nas trevas. Ela deve brilhar nas trevas. Não que eu vou procurar as trevas para eu brilhar. Não é isso, não. Mas quando ali eu estiver em uma escola, uma quadra, um parque, é algo comum para todos nós. E então, quando nós estamos lá, é passível de nós estarmos expostos a esse tipo de oportunidade. Então, é preciso que aproveitemos bem. Sim. Muito legal. E um exemplo é o que o senhor mesmo falou agora. O próprio pessoal do parque lá... Isso é lindo, isso não tem, sabe, isso não é coação, isso não é imposição, isso não é alguém de dentro do trabalho. Olha, foi bacana. Por exemplo, eu dizer, gente, eu fiquei impressionado. Tá bom, é bom. Agora, alguém de fora dizer isso, olha, nós não tivemos um incidente, sabe, aquele expediente de quebra-quebra, aquele expediente de desavença, de brigas. Isso não tem. Porque quando você vai para um ambiente desse, mesmo que você esteja no momento de diversão, você não perde a tua essência. E a essência é determinante para que haja esse tipo de resultado, né? Muito bom. A gente teve um testemunho ano passado sobre um funcionário do parque. Sim. Lembra? Com o Paulo Henrique, né? Com o Paulo Henrique, ele era um funcionário do parque e ele não era crente. E através daquele culto que a gente sempre faz, como todos os anos do Hopi Hari, do nosso jeito. E do nosso jeito, não é que a gente está falando que a gente tem um jeito diferente, mas às vezes é um jeito de abordagem diferente, porque a gente trabalha com adolescentes. Mas ali ele foi tocado, trabalhando no Hopi Hari, não crente e conhecendo... Gi, inclusive, a tua pergunta, o primórdio da tua pergunta, é como fazer, né? Como abordar, como atingir. Você toma Jesus, por exemplo, como exemplo. Jesus estava cansado, capítulo 4 de João. Jesus estava cansado. E ele se sentou à beira do poço, cansado. O ser humano cansado. E quando ele está cansado, Jesus, acidentemente, veio a mulher samaritana. Jesus olhou para ela e disse assim, dá-me de beber. Então, assim, quando você sai do teu mundo e vai para o mundo daqueles que estão lá, você se colocar, isso se chama compaixão misturado com empatia, sabe? E você saber que tipo de situação a pessoa está vivenciando. Ela diz, nós não conversamos. Tu és judeu, eu sou samaritana. Jesus diz, quis dizer, implícito estava ali, nós vamos falar até umas horas agora, mulher. Nós vamos conversar assim. Se você soubesse quem está falando com você, você entendeu? Então, esse tipo, você não fere, porque não há uma imposição de ideologia religiosa, né? Mas há ali, sim, uma demonstração de vontade de ver a pessoa transformada e experimentar aquilo que você experimentou. Então, primeiro eu vou no mundo dela, é o que Jesus fazia, para depois trazê-la para cá. Então, esse é o melhor método de se abordar. É quando você vai no mundo da pessoa e vem... O Felipe, por exemplo, quando aborda aquele eunuco que estava lá caminhando e lendo um texto da palavra de Deus, de Isaías. Aí o Felipe perguntou, você está entendendo o que você lê?
Você está entendendo? Então, assim, a melhor coisa que tem é você arrancar, o melhor jeito, a melhor forma é você tentar arrancar a convicção da pessoa em relação àquilo que ela pratica, daquilo que ela crê, daquilo que ela fala. Você tem certeza disso? Porque hoje a gente vive um mundo de papagaios. Né? Pessoas que repetem sem ter a parte empírica, sem ter a parte de experiência. Então, quando você vai nesse mundo, aí você consegue detectar o que está ali e o Espírito Santo, que não falta nessa hora. Né? Não falta, ele dirige, ele azeita aquele ambiente ali e fica tudo muito propício à salvação, né? Sim, porque foi um testemunho muito impactante que eu lembro, assim. É bonito. Foi muito bonito. O cara falou que nunca tinha visto, né, um evento daquele jeito, ele trabalhando foi tocado, né? Você tá entendendo como é que é? Por tudo, não foi por só tudo. Pelo culto, foi pelo que você falou, pelo parque estar organizado, pelas pessoas estarem ali não precisa numa sintonia diferente do que ele estava acostumado, né? São 7.000 pessoas. Não são 7, não são 70, não são 700, são 7.000 pessoas o dia inteiro. E são pessoas que não interagem, não tem uma rotina de interação, não tem. Se viram ali, devido à exiguidade de tempo, à distância, enfim, se viram ali. Mas você vê que ali há uma interação, há um comprometimento com a boa postura. Isso tudo serve de testemunho, não é? Sim. Muito bom. Uma coisa que eu queria abordar com o senhor é que teve muitos líderes que não abraçaram a causa. Então teve muito adolescente que queria ir, mas o líder dele não comprou a causa e acabou não podendo participar. Né? Então a gente vê que é um trabalho edificante, que traz frutos, dá um trabalho para o líder fazer, mas às vezes falta um pouco do líder, né? Assim, o senhor como pastor, assim, para adolescentes também, tudo, falta um pouco da gente ter esse carinho pro adolescente, né? Esse cuidado de propor esse momento, essa experiência para ele, né? Acho que é muito o que o pastor estava falando da abordagem também, né? Pois é, o adolescente, assim, ele é rápido, é muito rápido. E os atuais estão mais rápidos. São mais rápidos ainda. Né? Enquanto o líder tem enquanto o adolescente tem um Pentium, estou voltando ainda na parte do Pentium, o líder tem o Lentium, né? Lentium. Então a gente precisa se adequar para que haja um acompanhamento, aquela velha história do boi novo com boi velho. Então, eu gosto muito daquela expressão de 1 João, capítulo 2, que diz assim, eu vos escrevi, pais, porque conhecestes. Então, pega essa palavra, conhecimento. E eu vos escrevi, jovens ou filhos, porque sois fortes. Então, quando eu junto o conhecimento do mais velho com a força do mais jovem, eu tenho a probabilidade de 100% de ter um resultado propício àquilo que Deus espera. Agora, a liderança ela é muito importante, porque eu digo assim, se o adolescente deita, o líder senta. Se o adolescente senta, o líder levanta. Se o adolescente levanta, o líder anda. Se o adolescente andou, o líder corre. Se o adolescente correu, o líder voa. Se o adolescente voou, pede para Deus te levar embora. Porque você precisa estar sempre um passo à frente. Então, se as minhas atitudes dizem muito mais, com muito mais frequência do que as minhas palavras, é preciso que aquele que eu sou, sobre o qual eu exerço liderança, veja em mim uma mola propulsora. Então, se o líder não é uma pessoa que condiciona o adolescente a isso, lógico, o adolescente vai se sentir muito tranquilo. Porque depende da propaganda. Depende do que você fala em relação a um trabalho como esse. Olha, gente, nós vamos lá no Hopi Hari. mas no Hopi Hari eu tenho medo de altura, eu tenho medo... Não. A intenção não é você subir no brinquedo e viver perigosamente, gravar e pôr na internet. Não, aquilo você não quer, não vá. Não precisa. A intenção é você fazer uma interação de jovens, de adolescentes, que a Bíblia diz que onde existe a união, existe a probabilidade de bênção para sempre. Então, quando você tem os adolescentes unidos, você tem um trabalho muito melhor, um foco muito melhor atingido. Não é? Então você traz, olha, tudo bem, não vamos participar, vamos fazer um outro trabalho enquanto tem alguém brincando lá, eu estou brincando aqui num brinquedo um pouco mais light, mas o intuito maior é você, depois de passar todo esse domingo, esse sábado de lazer,
que é um momento bom, que isso não é muito comum. A gente tem trabalho, escola, igreja, dificuldade de locomoção, às vezes até a parte financeira. Chega nesse momento, você tem que aproveitar o máximo que você puder. Então, chega lá e o final do trabalho com o culto. Quer dizer, você fez um combo. Sim. Interação, diversão e manifestação do Espírito Santo no final do trabalho. Só que isso tem que partir da liderança. É fácil ser líder de adolescente? Não é. Eu digo sempre que o líder que mais sofre na igreja, o coordenador que mais sofre, é o de adolescente. Porque, por via de regra, muitas vezes ele tem problema com os pais. Os carrapichos que são tirados muitas vezes nos trabalhos, nos cultos, são colocados pelos pais, e não é que o pai vai lá e põe, não. O simples abandono, a falta de conversa, a falta de comunicação, a falta de acompanhamento dos pais, gera tudo isso. Então, o adolescente, quando vem para o ensaio, quando vem para o culto, quando vem, além dos ataques outros, né? Sim. Internet, escola, grade curricular, enfim, infusão de ideias totalmente comprometidas com o mal. Então, o líder do adolescente, ele sofre. E por quê? Porque ele tem a vida dele, ele tem a família dele, ele tem os compromissos dele, só que ele precisa se desvencilhar disso. Uma vez que ele assumiu, pôs a mão no arado, tem que fazer jus à causa. Tem que fazer. Porque, além de tudo, é uma fase de transição, né? Os adolescentes saem da criança para futuramente ir para a fase jovem, né? Então é uma fase onde as emoções estão muito à flor da pele. E eles querem, assim, a gente, não é eles, nós passamos por essa faixa etária. Eu faz muito tempo. Depois a gente vai perguntar sobre a sua adolescência, pastor. Vamos dar um jeito de terminar esse programa antes desse expediente. Quando você atinge essa faixa etária, você quer consertar o mundo. Então, assim, o meu líder tem problema, o meu pai tem problema, o meu pastor tem problema, o meu professor... E só eu sei. Eu tenho a solução para tudo, sabe? Então, assim, quando você tem esse adolescente com essa força, é a força que eu disse lá de 1 João 2. Sim. Então, você traz essa força e incute nesse adolescente forte conhecimentos, experiência. E não posso dizer, olha, você está errado, você... Não, eu sempre digo que você tem que abordar de uma forma diferente. Diz que teve um camarada, permita-me essa comparação, até um pouco... Diz que o camarada chegou assim, fulano, você é burro. Aí outro falou assim, não diga isso. Mas como que eu vou dizer? Diga a ele, você está tendo dificuldade para administrar a tua inteligência. É uma maneira bem delicada. Sabe, com o adolescente, assim, a tua força é legal, o teu pensamento é legal, vamos trazer para a realidade. Porque há um trilho. Eu gosto muito daquela expressão também de Salomão em Eclesiastes capítulo 8, me falha a memória do versículo agora, que ele diz assim, para todo propósito tem um tempo e um modo. O que é isso? Às vezes você faz a coisa certa, mas faz na hora errada. E às vezes você faz a coisa na hora certa, mas o jeito errado. Deus não erra nem o jeito e nem a hora. Ele faz a coisa certinha na hora certa. Vai por isso na cabeça do ser humano, especialmente no adolescente. Que ele, quando pergunta alguma coisa para você, ele diz assim, vai ser bom, não foi? Ele já quer a resposta imediata. Na hora. Então você tem que ter assim, algumas definições pré-concebidas que o conscientize da realidade daquele... Sabe, vamos brecar um pouquinho aqui para que a gente chegue lá. E a gente chega lá. Sim, e eu acho que depois da pandemia, eu acho que isso se intensificou. Sim. Eu acho que eles são mais imediatistas ainda. Acho que imediatista, né? Tá certo? Ainda. Depois de 2020, acho que as conexões ficaram até mais... Assim, conexões que eu falo do meio da internet, o que consegue pegar, né? Sim. Então fica tão mais fácil que eles querem tudo na hora. E é um... Então, Gi, isso é bom. Isso é preocupante. É bom e é um problema. Porque você passa a ser... olha, eu comprei um smartphone aqui de última geração. Você chega em casa com ele, já não é mais de última, ele já é de penúltima. Pior que é. Todo ano sai um iPhone, né? Então coisa quando você... nova. Olha, sabe, eu vi isso, tá. E aí? E depois? Então isso tudo gerou dentro do adolescente... Estou falando adolescente porque já a pré-adolescência já vem trazendo isso. Sim. Você vê bebês com o celular na mão, sabe? A pessoa começa a ter um envolvimento com a ansiedade.
Sim. Então a pessoa não tem mais aquele presente, ela não tem mais o presente. Ela é amarga com o passado, estou falando de adolescentes. Ela não vive o presente, portanto ela não tem uma perspectiva de futuro. E a sociedade, eu digo a sociedade assim, de um modo pernicioso, viu nisso uma brecha para complicar a vida do adolescente. Porque se você tem adolescentes mal formados, descontentes e sem estrutura para enfrentar aquilo que eles estão enfrentando no momento, eles dificilmente atingirão um futuro brilhante. Dificilmente. Porque eu não consigo construir um primeiro andar caso eu não tenha um térreo, um subsolo, uma estrutura, um bom serviço no terreno, sabe? Então tudo isso está sendo ultrapassado por causa disso, o que você falou. Exatamente por causa disso, por causa da pressa. A pressa. A pressa. Eu não quero mais ter o trabalho de esperar minha mãe fazer a refeição num fogão de lenha. Eu quero um telefone, um iFood, motoqueiro na porta, eu quero... Pronto, daqui a pouco eu tenho que sair. Então, está tudo assim hoje. Ah, Jesus vai voltar para buscar a igreja quando? Por que não veio ainda? Olha, mas aí o senhor pode vir depois que eu conseguir isso, porque eu quero isso. Eu quero namorar o fulano de tal, não sei o quê. Eles estão nessa pressa que... Mas sabe o que é que é, Gi? Eu fico comparando o adolescente com um alpinista. Ele sobe, ele põe aquelas... Sabe aquele martelinho, né? Finca lá, eu sou meio leigo nisso. Coloca, sobe, despenca um pouquinho, se machuca, fica com aquele gelo no corpo, vai subindo. Quando ele chega lá em cima, ele... Vamos descer. Porque aquilo que ele atinge, o objetivo que ele atinge, não lhe traz satisfação porque ele já está de olho em outro objetivo. Então ele não vivencia aquilo. Ele não tem experiência com aquilo que ele se apropriou. É muito bom quando você, espiritualmente falando, você adquire alguma coisa, você consegue alguma coisa e você louva a Deus por aquilo, porque eu tenho que ter Deus no meu namoro, na minha escola, no meu trabalho, na minha família, nas minhas dores, nas minhas vitórias, sabe, em tudo eu tenho que ter Deus. Então, quando eu tenho essa vida de ansiedade, faz separação entre mim e Deus. Por isso que a Bíblia diz, lança sobre ele a tua ansiedade, porque a ansiedade me separa de Deus, por causa do tempo e do jeito de Deus. Às vezes Deus nos abençoa, Gi, e o adolescente precisa tomar consciência disso, não nos dando aquilo que a gente pede. Isso é verdade. Porque o caminho dele é mais alto. Então eu preciso ter a real consciência do que é de Deus para a minha vida. Ah, mas aí você vai ficar muito tranquilo, muito folgado, você vai ser uma pessoa alienada, vai ser uma pessoa que não tem objetivo na vida. Não, eu tenho meus objetivos, mas eu quero eles pautados na direção de Deus. Então, quando eu tenho a consciência de Deus na minha vida, eu me torno até um pouco... a gente falou muito rápido lá no Hopi Hari, mas sobre José. José não tinha explicação de nada, de absolutamente nada. Mas ele disse, eu não posso pecar contra o meu Deus. Tem alguma coisa nesse negócio que eu ainda não sei, mas eu vou descobrir. José tinha todos os motivos para ser ansioso, frustrado, decepcionado, complexado, marginalizado, enclausurado, calado, distorcido. Ele falou, não, pera lá, eu vou trabalhar aqui, eu vou fazer essa casa prosperar. Quando ele recebe a provocação daquela mulher, que junta-se a isso, e não dá nem para a gente abordar essa parte do sexual para o adolescente, que hoje em tudo tem o sexo, em tudo, sem que haja realmente uma valorização daquilo e o momento para o qual isso deve ser usado. Então, José disse, não tem história, comigo não tem história. Você foi parar na cadeia. Na cadeia ele interpreta sonho, ele é lembrado depois de muito tempo, até porque Deus trabalhou na vida de José. Olha o tempo de Deus na vida de José. Ele falou para o copeiro, fala de mim para o rei. A ansiedade, ele falou, fala para ele que eu estou inocente e eu estou aqui. Só que se o homem falasse dele para o rei, ele ia ocupar a vaga de padeiro, porque o padeiro tinha morrido. Então Deus queria ele realmente no cumprimento do sonho que Deus tinha dado a ele. Então o adolescente precisa ter isso na sua mente, na sua cabeça, no seu coração. E isso exige muito, Heitor, da liderança. A liderança precisa estar sempre um passo à frente para que possa detectar isso e trabalhar isso na mente do adolescente. É verdade. Uma coisa que eu gostaria de abordar aqui, o que eu ando vendo muito nos adolescentes, e, enfim, eu acho que fico alerta para você, adolescente. O pastor comentou aqui sobre... Atualmente, hoje tudo se envolve a questão da sexualidade, a questão do vulgar.
enfim, desse lado. É o que o mundo quer oferecer, porque acaba mexendo isso, e você acaba nem percebendo. Do jeito que eles colocam, às vezes você pode não perceber. A gente tem, hoje em dia, animes. E a bonequinha, ela pode ser fofinha. Assim, o rosto, né? Fofinho. Ai, porque não sei o quê, não. Ai, tem um bichinho tal, não sei. Só que se você for olhar dentro, ela mexe com... Ele mexe com um tema que é isso. A sexualidade, essa questão do vulgar. Sim. Então, como a gente precisa tomar cuidado em tudo. No momento que você assiste, se você levar aquilo pra sua vida, é um problema. Mente, Gi, desculpa te cortar, e a mente da gente, ela pega. Ela pega, é isso. Não é que você vai falar assim, não, isso aqui eu vou armazenar aqui. Não. Ela capta aquilo. Muito rápido. E a intenção de quem promove isso é chegar exatamente deturpando esse lado sexual para que a pessoa se macule, se machuque, se frustre, e aí passa a ser uma pessoa inoperante, incapaz de vislumbrar futuro. Sim. Quando isso é colocado fora de hora, isso complica muito a cabeça da pessoa. Porque aquilo que era para ser prazer passa a ser exatamente um amontoado de frustração, de angústia. Eu fico olhando, por exemplo, os filhos de Davi. Aminon, ele teve uma vontade de se deitar com a própria irmã. E aí vem uma coisa muito importante, Heitor. Vem uma coisa muito, muito importante. Diz a Bíblia que Aminon tinha um amigo. E esse amigo chamado Jonadab. Esse amigo dentro de casa falou assim, ô Aminon, te finja de doente. Te finja de doente. E peça para sua irmã vir trazer alguma coisa para você. Quando isso aconteceu, debaixo do nariz do pai. E aí entram os pais, os líderes, para que possam detectar isso. Porque o adolescente, ele não adquire a estrutura espiritual cantando nas festividades, fazendo parte de um conjunto, pondo um uniforme e vindo para os... Não, eu preciso trabalhar isso atrás das cortinas. Eu preciso saber o que está acontecendo com ele no dia a dia. Eu preciso me postar numa tal situação que esse adolescente se sinta à vontade para me dizer aquilo que ele precisa ouvir como resposta. Então, essas machucaduras, elas são premeditadas. Numa bonequinha dessa, numa ideia simples, num joguinho qualquer, numa amizade. Porque hoje, um relacionamento com uma pessoa que não resulte num namoro, não pode ser levado em esteiras de intimidade. Um namoro que não leve a um casamento não pode ter uma sequência. E um casamento que não seja feito para que ele seja duradouro até a morte, ele não pode continuar. Só que essas etapas estão sendo cortadas. E aí são interrompidas e as feridas ficam grandes, viu, Gi? As feridas ficam muito grandes. Eu estou percebendo, assim, alguns adolescentes com essas feridas abertas, né? E para você, adolescente, ter um pouco, né, de noção, a gente vai fazer um especial, começando o ano que vem, sobre os perigos da internet. E esses perigos a gente vai realmente mostrar para vocês o porquê que é perigoso para sua vida. A gente tá falando assim, no nosso Instagram, então acompanha lá, porque ano que vem a gente vai fazer um tema muito especial sobre esses perigos, que às vezes a gente não olha, a gente às vezes, a gente pode achar que é uma besteira, mas não é, porque como o pastor falou, é um flash muito rápido que já acessa uma lacuna dentro de você. Então, é preocupante essas lacunas, né, que vão fazendo dentro do adolescente. E o que não pode ser desprezado é que nós temos 3 inimigos, né? Sim. O mundo, o diabo e a carne. Então, o diabo é o diabo. Isso aí não tem como você diminuir um pouquinho a intensidade, não tem. É diabo e fim do papo. E como que você vence o diabo? Sujeitando-se a Deus. Sim. Eu preciso ter um compromisso de submissão a Deus. Quando eu tenho esse compromisso de submissão a Deus, a Bíblia diz assim, você se sujeita a Deus, resiste o diabo e ele foge de você. Irmão Silvino, porque eu não posso ver diabo em tudo também, Sim. Só que eu não posso deixar de saber, de ter a noção de que ele usa, enquanto Jesus bate a porta, ele procura brechinhas.
Então é alguma coisa que vai indo. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Essa sensibilidade precisa estar muito bem aguçada. A carne, nós precisamos tomar muito cuidado. E a nossa carne, por vezes, ela passa a ser um pouco pior do que o diabo. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, ó, o diabo você resiste, ele vai embora. Da prostituição, que é alguma coisa que está fincada no meu ser humano, eu preciso fugir. A Bíblia diz, foge. Olha, se eu resisto ao diabo e fujo de mim, eu sou pior do que ele. Porque eu preciso ter a noção que eu convivo com a minha carne o tempo todo. Deus não salva a gente e coloca a gente num patamar, numa caixinha, num pedestal, te blinda. Não, ele diz, olha, cuidado, vigia. Porque o diabo anda em derredor e ele não tem acesso ao espírito, mas ele vai na carne. E como que eu alcanço um resultado promissor nisso? Fazendo o que Paulo fez. Não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Então eu vou para o trabalho com Cristo, eu vou para a escola com Cristo, repito. Eu vou buscar um namoro em Cristo, né? Cristo vem comigo, me ajuda. Não que Deus vai falar assim, olha, é aquela moça que estava orando no culto. E ela disse, Senhor, o primeiro que entrar. Aí quando ela abriu o olho, falou assim, não, Senhor, o segundo. E aí foi a noite inteira o terceiro. Não é. Deus nos deu inteligência para fazer esse tipo de levantamento de informações, né? Que não pode ser explicitamente, especificamente carnal, humana, visível. Vai muito mais longe do que isso. Então, quando você tem isso, você passa a ser menos vulnerável a esse tipo de situação. E o último inimigo é o mundo, e o mundo é exatamente isso que você está falando. É um sistema que está sendo totalmente direcionado para destruir seres humanos. Nós precisamos estar muito convictos disso. É um sistema que veio para destruir seres humanos. Então assim, olha, você pode ser o que você quiser. Não, Deus me livre de eu ser o que eu quero. Deus me livre. Ah, mas o meu coração, quando o meu coração se abre, Jeremias diz lá no capítulo 17, verso 9, enganoso é o coração. Então eu preciso tomar cuidado com o meu coração. O mundo, o sistema, ele não vem te favorecendo. Porque quando eu te ofereço alguma coisa muito fácil, muito, põe aspas, promissora, eu preciso saber que alguma coisa vai me ser cobrado lá na frente. Então o adolescente que tem essa noção, ele diz, todas as coisas, não são algumas, todas me são lícitas. Que lindo! Só que o versículo não termina aí. Nem todas aí entra a inteligência. E aí não é a inteligência artificial, é a espiritual. Sim. Nem todas me convêm. Eclesiastes capítulo 11, verso 9 diz assim, tudo que o teu coração desejar, tudo que você vislumbrar, faça. Que lindo, ficou bonito isso, não é? Só que quando você lê o restante do versículo, saiba, porém, que por tudo isso te trará Deus a juízo. Então, a gente precisa trabalhar aquilo que nos fez mal. A melhor coisa que tem é quando eu sento comigo e digo, você errou aqui. Eu preciso ter essa consciência. Sim. Sabe? Porque se eu estou caminhando numa velocidade que está me levando para a destruição, eu preciso... Uma hora eu tenho que parar, vamos para um pit stop e falar, Senhor, me ajuda aí. Me ajuda. Então, o adolescente consciente, ele tem esse tipo de procedimento. E aonde ele vai, ele é notado. Não vai ser bem quisto, não, porque a gente incomoda bastante gente. Se eu tivesse uma voz como aquele pessoal cantou no Hopi Hari, eu cantaria um hino assim, um crente incomoda muita gente. 2 crentes incomodam muito mais. Até 7 mil. A gente incomoda, 7 mil. Então, se você acha que você está sozinho, você percebeu lá no Hopi Hari que tem 7 mil que não se dobrou. É verdade. O pastor, você disse que o adolescente precisa do pai, do líder, e assim, ainda na questão da internet, ele tem aqui na palma da mão, né? E a que ponto? Porque a gente vê às vezes muito pai, é a intimidade dele, é a privacidade dele. Como que nós como líder e o pai consegue acessar sem invadir, né, ou tem que ser invadida essa privacidade do adolescente para ele saber, para a gente ter noção do que ele está sendo alimentado, né, na internet. Na verdade, Heitor, ele nem sabe quanto mal existe naquela privacidade dele. Essa privacidade dele é alguma coisa que, assim, é um veneno que ele está tomando e não está se dando conta. Então, o líder tem que sentar com ele e falar assim, ó, eu preciso que você me convença de que isso realmente é bom, porque se você me convencer, eu vou entrar nessa vibe com você.
Então eu preciso que você me diga. O duro é quando você vai conversar com a pessoa e ela fala sobre a privacidade dela, mas ela não tem argumentos plausíveis para te convencer. Porque ela não tem. Ela não tem. Ela foi levada. Sabe? Por que você está fazendo isso? É porque todo mundo faz. Então hoje o normal é você fazer o que todo mundo faz para que você não seja o ET da história. E com Deus, a gente precisa ter essa concepção, o adolescente precisa ter essa concepção muito bem sedimentada na vida dele. Nós somos ETs. Jesus diz, pai, eles não são do mundo, a gente não é daqui. A gente não é daqui. Não existe nenhuma compatibilidade, não existe nenhum tipo de compatibilidade entre o mundo e Deus. A Bíblia diz que a amizade com Deus é inimizade com o mundo. Então não dá para eu manter um relacionamento com Deus no fim de semana e com o mundo no meio da semana. Não dá para eu fazer essa escala de revezamento. Deus não aceita. Eu sempre digo, Gi, o exemplo aquelas duas mães que reivindicaram a maternidade de um mesmo bebê. Lembra de Salomão? As duas. E aí falando dos pais, que eu atribuo isso também aos adolescentes. Olha o que aconteceu. Uma mãe dormiu, se deitou sobre o filho e matou. Ela foi na cama da outra mulher que tinha um bebê, que estava dormindo, e pegou o filho dela. Quer dizer, ambas dormindo. Então, no sono, esse sono é muito perigoso. Lembra da parábola do trigo e do joio? Sim. Plantaram o trigo, mas, diz o texto bíblico, dormindo os homens, veio um inimigo e semeou o joio. Basta um sono meu para que haja uma ação do inimigo. Então, as duas ali estavam reivindicando diante do rei Salomão. Salomão falou assim, vamos resolver esse problema? Eu já vi 2 pais brigando por um mesmo bebê. Não sabe quem é o pai, mas mãe, é a primeira vez. Mas vamos fazer uma coisa. Vamos cortar o bebê no meio. Aqui não era a mãe. Falou o quê? Isso mesmo, boa ideia. Valeu, rei. Aqui era a mãe e falou, não, pode deixar tudo com ela. Aí eu trago isso para a nossa vida espiritual e para Deus. Deus não te quer dividido, o adolescente. Sim. Deus não te quer só no final de semana. Deus não te quer só na festividade. Deus te quer full time. Deus te quer o tempo todo. O tempo todo. Por quê? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, assim, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para o dia da vinda de Jesus Cristo. Então, quando eu tenho esse tipo de conselho, vai entrar aí, Heitor, vai entrar aí. Olha, você quer dividir? Deus não te quer dividido. Ele quer a tua manhã, a tua tarde, a tua noite, Ele quer a tua alegria, Ele quer a tua tristeza, Ele quer tudo. O salmista diz, tudo que há em mim vai bendizer o nome do Senhor. Então, se a tua privacidade louva a Deus, muito bem. Agora, se não louva, você já está assinando o teu destino. Você já está sabendo. Porque se a gente não acerta a situação aqui, Heitor, Deus vai esperar lá na eternidade para acertar as contas. Mas ninguém vai escapar. E Deus não tem o culpado por inocente. Isso deve ficar muito claro na cabeça dos adolescentes, dos líderes de adolescentes, porque a liderança também não pode. Eu preciso fazer alguma coisa para chamar. O que eu devo fazer para trazer o adolescente se Jesus não é suficiente, meu irmão? Por favor. É verdade. Por favor. É verdade. Eu não posso criar atrativos. Não existe Espírito Santo Teen. Não existe Espírito Santo Kids. O Espírito Santo pequenininho é para as crianças. O Espírito Santo não, é um Espírito Santo só. O círculo de oração é um. O Espírito Santo também se imagina o círculo de oração, assim, o Espírito Santo já bem velhinho. Em cada departamento. Não tem isso. É o Espírito Santo. Verdade. Então, por isso que a palavra de Deus é assim, olha, é bom para você suportar o jugo na tua mocidade. Que jugo é esse? É um jugo que você tem que suportar sabendo que Deus, você vê, Deus não privou José do êxito material. Fez dele um governador. Daniel se tornou um grande funcionário público na época, lá na Babilônia. Ele e os 3 jovens. Deus quer só gente bem pobre, bem. Não. Se fosse assim, ele não teria dado em dobro o que Jó tinha perdido. Não é isso, não há nenhuma apologia à pobreza, à alienação. Olha, abandona teus estudos, abandona teu trabalho, agora é só Deus. Não, é Deus no estudo, é Deus no trabalho, é Deus no namoro, é Deus em todo lugar. Porque assim a gente vai estar agradando a Deus em todas as coisas, em todo comportamento, em todas as atividades. O meu pensamento tem que ter Deus. Amém. Verdade. Amém. Vamos começar o quê? um quadro? Pode ser. Pastor?
Pode ser, depois eu vou pra pergunta. Aí depois a gente volta pra pergunta. Crente não mente. Crente não mente. Já conhece esse quadro, pastor? Não conheço, irmão. Não? E não tô mentindo. Ah, ele aí, ó, começou bem, então. O quadro é o Crente Não Mente. Então a gente faz algumas perguntinhas pro senhor. Tem que falar a verdade, porque se mentir, ó, fica tudo vermelho aqui, a gente já sabe. Tem sensor aí, dá choque na cadeira. É. Brincadeira. Vamos. Pastor, o pastor já teve vontade de pegar um adolescente e falar, acorda pra essa vida. O que você tá fazendo, cara? E, assim, ser bem taxativo, assim, com ele. Dá uns pedala Robinho nele pra ver se... Dá. Eu tive com um adolescente uma vez num trabalho no outro estado aqui da nossa federação, e ele cantando no conjunto de jovens, tudo, e envolvido com drogas. Nossa. Envolvido com drogas. Eu o alertei, eu fiquei um fim de semana inteiro lá, sexta, sábado e domingo, puxei ele de canto, conversei várias vezes com ele. Sabe aquele adolescente que você percebe que, meu Deus, se Deus usar esse camarada, vai ser um estrago do outro lado, né? E ele se deixou levar, Gê. Ele se deixou levar, e uns anos depois, uns 4, 5 anos depois, eu soube que ele foi morto num assalto pela polícia. Dá vontade de fazer isso. Dá vontade. Porque, assim, o adolescente, ele não vê longe, porque ele não sabe a dimensão. Por exemplo, você fala assim, eu vou comprar um sapato. Isso acontece muito com mulher, né? Ela pega um cartão de crédito e fala, onde eu colocar a planta do meu pé? Só que você fica pensando, eu vou pagar? Quando você adquire maturidade, você fala assim, eu vou pagar? Eu estou precisando? Vai ser do meu agrado? Não sei se aconteceu com vocês. Às vezes você compra uma coisa que você desejou muito, você usa uma vez e você fala, não. Experimentou, pagou, namorou, aquilo tal, conquistou. Mas você... Então dá vontade de você pegar esse adolescente e abrir a cabeça dele e enfiar. E assim, esse adolescente precisa saber que a gente não faz isso por nós. Não. Não é por nós, é por ele. Porque alguém diz assim, olha, a igreja é um hospital, sim, mas um médico que se preza diz para o doente, se você não tomar remédio, você vai morrer. Então a gente diz isso para o bem dele, para que, às vezes, em erros que a gente teve um prejuízo tão grande, a gente não quer que ele tenha. Sim. Ou então a gente está vendo lá na frente que a coisa não vai terminar bem. Agora, nesse momento, acho que a gente precisa trazer Deus para esse banco, para essa conferência, e falar, Senhor, age, porque senão vai ficar feio, vai se perder ele e eu. Então a gente precisa tomar muito cuidado nisso, e não deixar perder, e tentar convencer, mas acima de tudo trazer Deus para essa sala de bate-papo com esse adolescente. Agora minha pergunta agora, do Crente Não Mente. Você já falou do adolescente, e já teve algum pai e mãe que o senhor já quis também, você tá perdendo seu filho, dá um chacoalhão? Nesse mesmo nível aí de drogas, pais crentes. Nossa. E aí sabe o que os pais disseram? Não, pastor, ele tem que experimentar o que é ruim mesmo, para depois ele saber o que é bom. Não. Nossa. Não, aí, né? Para o trem que eu quero descer, né? Não é possível um negócio desse. Não. A Bíblia diz que não basta você mentir. Se você amar a mentira, você é réu do mesmo juízo. Então você tem que ter uma consciência de que os pais, que são portadores de uma herança, porque os filhos são herança, darão conta desses filhos. Porque filho é bênção. Então, quando o Senhor dá o privilégio de trazer uma herança dessa para você, você tem que fazer de tudo. Olha, você pega as empresas aí que foram passadas de pais para filhos. Eu não vou falar aqui o nome de empresas antigas, senão vocês vão descobrir minha idade. Mas você vê que foi passando de uma geração para outra, acabou a empresa. Acabou a empresa. Então, se o pai não conscientiza o filho do que é a realidade da vida, ele vai lá na frente, irmão, ora por mim. Não adianta, a Bíblia diz que fé sem obras ela é morta. Então é preciso que haja. É como, por exemplo, você levar o teu filho para a escola e achar que o professor vai ter que ministrar educação para o teu filho. Não, ele vai ensinar geografia, vai ensinar matemática, vai ensinar história. Educação você dá para o teu filho em casa. Então, há uma responsabilidade. Só que haverá uma cobrança também para quem administrou mal essa herança a ele dada.
Pode ter certeza disso. E assim, a gente como líder, quando percebe que um problema do adolescente está na família, qual que é o melhor jeito da gente abordar essa família? Tem que chamar a família. Tem que chamar a família, longe dos filhos. Longe dos filhos. Vem cá, senta aqui. O senhor está sabendo o que está acontecendo? O senhor está sabendo? Pode ser até que tenha pai. Olha, do meu filho cuido eu. Então. Vai se ouvir isso. Não tem problema. A Bíblia diz que se você vir alguém fazendo alguma coisa errada e não conscientizar, você também está errado. Então, você fez a tua parte. O pai assumiu a responsabilidade e demonstrou a sua postura de omissão, aí já não é mais contigo, aí é com ele. Já não é mais com você. Entendi. E não dá para a gente, a Bíblia diz que a gente faz de tudo para de todas as formas salvar alguns. A gente não salva todo mundo, não. Até porque quem salva é o Senhor. Sim. E Deus não invade a privacidade de ninguém. Não tem alguém que nasce que Deus fala, ai que bonitinho, vai pro céu. Aí nasce outro feinho, tadinho, nasceu para ir pro inferno. Não tem isso, não é? Não existe isso. A Bíblia diz que a salvação veio para todos os homens. A porta está lá, Deuteronômio 30:19, eu gosto muito de citar esse texto. Os céus e a terra tomam por testemunha contra vós que lhes proponham a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, olha essa palavra, Deuteronômio 30:19. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Então, a opção é dada. Olha aqui, pai, olha aqui, mãe. Tá aí, teu filho está assim, 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 e isso não vai dar, como que o pessoal fala? Não vai dar bom, né? Não vai dar bom. Vai dar ruim. Na minha época não tinha isso. Na minha época tinha que falar o português correto. Não vai dar bom. Então assim, não, mas eu estou sabendo, ou então não quero, eu já falei com ele é assim mesmo, ele é rebelde. Então é assim, você faz e traz. Às vezes tem que trabalhar no adolescente, porque tem adolescente que é muito mais pé no chão do que os pais. Permita-me dizer isso, gente. É verdade. Permita-me dizer isso. Tem pais que você olha e fala assim, querido adolescente, cuida bem do seu pai que ele está se perdendo, cuida bem da sua mãe. Tem isso. E às vezes o filho quer até ser um outro tipo de gente, mas os pais o influenciam para um lado totalmente errado. Então, essa antena assim ligada para ver onde que está o foco do problema. Você vê que quando tem um incêndio, por exemplo, tem um incêndio aqui, nessa caneca. Você vê que os bombeiros não vêm jogando água em cima do fogo. O que eles fazem? Eles jogam em redor. Aqui já está complicado, filho. Aqui já pegou fogo. Então ele joga em redor para resfriar a região circunferencial para que o fogo não vá para mais longe. Aí depois que pegou ali, aí ele vem trabalhando aqui, salvando, fazendo ali todo o trabalho de rescaldo, né? Muito bom. Olha. Mas é mesmo, muitos pais, a gente sabe que é difícil, né? E tem que ter uma sabedoria aí para lidar. Pastor, a gente queria saber... Tem tempo ainda? Tem, né? Temos. Como que foi a adolescência, né? Porque a gente gosta de saber sempre dos nossos convidados como foi a adolescência deles. Diz que 3 coisas acontecem quando você fica velho. Primeiro, perde a memória, e as outras 2... O pastor já esqueceu, viu? Esqueceu. Bebe uma água, pastor. Pode ser que aí tenha alguma coisa. Tá faltando água aqui. Tá faltando água. Na verdade, assim, a adolescência, na minha época de adolescente, era igualzinho hoje. A única diferença é que não tinha nenhuma semelhança. Meu Deus. Você falou do mundo aqui, né? Os adolescentes têm um mundo aqui. Eu não podia assistir televisinho. Nossa. Televisão em casa não tinha. Eu não podia ir no vizinho assistir televisão. Não é? Então, assim, eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Carteira registrada. Hoje não pode, né? Não. Faz mal para criança. Até tem uns programas aí, mas é a partir dos 16, não é? É diferente, aí tem... não pode com 12 anos. Horários, trabalho leve. Pode fazer qualquer coisa, mas trabalhar menos trabalhar, trabalhar não dá. Então, assim, na minha época, eu comecei a trabalhar cedo, estudava à noite, eu fazia a então 5ª série, né? Hoje não é mais essa nomenclatura. Eu fazia à noite, trabalhava durante o dia e na igreja. Eu me lembro que eu comecei a tocar na Furiosa da igreja, né? Era uma orquestra, micro-orquestra, com 8 anos de idade. O senhor tocava o quê? Trompete. Trompete. Toquei a sanfona. Olha só, que legal. Sanfona. E aí depois passei para trombone, bombardino, bombardão e tal. Enfim, e muito cedo eu me lembro, eu perdi minha mãe muito cedo. O Senhor a recolheu muito cedo, eu tinha 12 para 13 anos. E me lembro que ela me disse uma vez, eu chegando do trabalho, assim, com 12 anos, né, eu chegando em casa e tal, me lembro que eu cheguei em casa, ela disse, Juninho, Jesus quer te batizar com o Espírito Santo. E eu falei, não,
como assim? Jesus batiza criança com o Espírito Santo? Aí eu, assim, adolescente com o Espírito Santo. Ela falou, Jesus vai te batizar com o Espírito Santo e vai usar você no ministério. Ela ficou internada, ficou acho que 8 dias internada, e quando nós fomos visitá-la, eu não podia nem entrar, a criança não entrava em hospital nessa época, mas aí eu recebi autorização para entrar. Ela pegou a mão da então, hoje já em saudosa memória, minha sogra, e pôs na minha mão e disse assim, cuida do Juninho porque eu não vou voltar para casa. Então ali eu cresci, 12 para 13, 14 anos, já sem mãe. Mas meu pai foi muito firme. Papai foi muito firme, foi muito pai e mãe, né? Foi muito pai, né? E nos criou no temor da palavra de Deus. Gi, eu apanhei muito. Então, eu apanhei muito. Hoje eu vejo que eu devia ter apanhado mais. Eu não sou masoquista. Não sou, muito terrível. Eu era. Eu, assim, para arrumar uma briga, era como diz o pessoal, era 2 palitos. Mas mesmo assim, eu era fincado. Papai saía, às vezes, para ir na casa de um pastor e, sabe, desculpa a comparação, sabe aqueles cachorrinhos que sobem, o dono vai sair, ele sobe no carro e fica no carro? Meu pai não tinha cachorro, era eu mesmo. E meu pai ia sair, eu sabia que ele ia sair, ia para casa desse pastor, ou então para alguma... Eu subia no carro, eu com 8 anos, 9 anos de idade, eu subia no carro para acompanhá-lo. Olha só. Acompanhá-lo. E papai era muito rigoroso. À mesa, assim, na hora da refeição, ele queria ouvir barulho de garfo e faca. Era bem assim. Depois que vieram os netos, ele amoleceu, né? Que maravilha. Mas era assim. Mas assim, eu sempre me lembro que mamãe cuidava do trabalho de crianças e ela me colocava com 8, 9 anos, você vai ser o pregador do culto. Olha. Bênção. Então, assim, eu fui pouco a pouco, fui aprendendo, fui desenvolvendo isso na casa do Senhor, na música, na pregação, né? Fui aprendendo, estou aprendendo ainda. Uma hora eu chego lá. E assim, para esse lado do seu ministério com adolescentes, em que momento o senhor foi pego assim pelo... Eu não sei. Só foi? Acho que foi um descuido da direção. Eu não sei, assim, eu comecei a me envolver tanto com isso porque eu nessa época que o Senhor recolheu mamãe, eu me isolava muito para chorar, eu já com 13 anos, né? Eu chorava, eu passava pelo cemitério, ia lá na sepultura dela, ficava lá um pouco, chorando um pouco. E quando eu estava com a família, aí eu era alguém que provocava algum tipo de alegria. Então, acho que foi isso. E Deus também, tem coisas que só Deus faz. Trabalhando. Não, é só Deus, é só Deus. Você pode fazer um bom curso teológico, você pode ter um bom direcionamento, mas Deus, ele vai canalizando, ele vai direcionando. É muito bom quando você vai se deixando levar por isso. Tive meus momentos de tendência para o lado de fora, acabei saindo da igreja, mais velho um pouco, né? Já na época de quartel, na época de faculdade, fui para fora, mas Deus me trouxe de volta a duras penas, não morri porque Deus não deixou, e acabei voltando. Mas assim, como adolescente, eu tinha os meus momentos eu fui obrigado a amadurecer muito cedo, né? Eu amadureci muito cedo, e isso foi bom para mim. Isso foi bom, porque hoje, o que tem de mais gratificante hoje é você encontrar pessoas que te ouviram há 10 anos, há 15 anos atrás. Esses dias eu encontrei aqui na nossa reunião de obreiros um rapaz esguio, bem alto. Ele disse, assim, bateu no meu ombro assim, o senhor é o pastor Silvino? Eu olhei assim, aquele prédio de 3 andares. Falei, sou. Ele falou, o senhor sabe quem sou eu? Eu falei, não sei, irmão, não me ajuda. Ele falou, o senhor foi meu líder. Olha. E eu me lembro que o senhor teve uma paciência comigo, que o senhor trabalhou de uma forma, o senhor pegou pesado comigo. Hoje eu sou evangelista, estou dirigindo uma congregação. Meu amigo. Que bênção. Não tem. Então, assim, Deus canaliza tudo. Ele te direciona, te capacita e lá na frente ele te apresenta os resultados. Sim, acho que a melhor recompensa do dia é essa, quando você tem esses relatos. E, pastor, assim, a sua abordagem com adolescente é muito única.
gente vê que você tá sempre atualizado, sempre divertido. Isso daí é algo que é natural do senhor? Ou o senhor também treina isso, o senhor pega informação, assim, para estar conectado, né, na hora da palavra? A Bíblia diz que você tem que crescer na graça e no conhecimento. Então a graça Deus te dá. Mas vai atrás, filho. Vai atrás, busca alguma coisa. Eu não sei esses joguinhos de internet, eu não sei, não entrei nisso. Mas sentar com o adolescente, você senta. Porque uma coisa é você dizer, olha, querido adolescente, nesta tão festiva data, o querido Criador do complexo universo veio até nós, nessa amplitude de oportunidade. Meu filho, aperta a tecla SAP. É verdade. Então, quando você tem esse tipo de comportamento, porque não adianta hermenêutica, não adianta exegese, não adianta isso, você tem que ir lá naquele mundo, trazer sem perder a essência, sem vulgarizar a palavra, não é? E trazê-los. Coisa mais linda, esses dias eu estava num culto e uma menininha assim, pequenininha, devia ter o quê? Uns 6, 7 anos, no colo, assim, de mão dada com a mãe veio passando no meio do povo, veio até que chegou até mim, ela assim com a bochechinha bem vermelhinha, assim, bem branquinha, a menininha, e ela disse assim, pastor, você pregou tão legal. Aí a mãe falou assim, pastor, se eu não viesse aqui falar com o senhor, eu acho que ela ia chorar. Olha só. Ela ficou sentada no culto ouvindo a palavra. Que bênção. Então é assim, você tem que atingir esse objetivo. Então Deus te dá a capacitação, só que você tem que exercitar isso. Sim. Você conta na Bíblia, relato de igreja que tinha todos os dons, mas na administração deles havia uma grande lacuna, né, de compatibilidade entre a doação do dom e a administração deles. Então as duas coisas, só que é Deus, viu? Não tem nada mais do que Deus. Aqui é Deus, é Deus, é Deus. Uma irmã perguntou para mim uma vez, um irmão perguntou para mim, pastor, como que o senhor convive com a fama? Que fama, irmão? Meu Deus, eu falei, irmão, não conheço essa senhora. Ele falou assim, pastor, o senhor não entendeu? Eu falei que não entendeu, foi o senhor. Eu perguntei para ele, de quem que é essa palavra? Ele falou assim, é de Deus. Eu falei, de quem é esse povo que aqui está? É de Deus. A quem eu pertenço? A Deus. Quem deu essa oportunidade? Deus. A fama é de quem? Você pode ter uma Lamborghini, meu filho, se você não puser gasolina nela, ela não vai em lugar nenhum. Não é assim? Então a mesma coisa somos nós. Seja você culto, semiletrado, seja você novo ou velho, se você não se colocar nas mãos do Senhor, é o caso de Jeremias. Vamos parafrasear aqui, um adolescente. O Senhor chegou no Hopi Hari e falou assim, tem alguém chamado Jeremias aqui? Aí ele levantou, tem eu. Olha, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conhecia. E onde eu te mandar ir, você vai. E o que eu te mandar dizer, você vai dizer. Ah, mas eu... Vai sim. Vai porque eu vou te usar. Então, quando o adolescente tem essa consciência, e outra, muito importante, vou voltar naquilo que você falou, Heitor, sobre os pais e os líderes. São os legados que vão sendo deixados. São os referenciais que vão sendo importantes para a conduta de vida. É a passagem do bastão que precisa ir para a mão do adolescente, né, para a mão do jovem, na hora certa, por quem tem um legado a deixar. Sabe? Eu gosto muito daquela expressão de Paulo, sede meus imitadores como eu imito a Cristo. Então, quando você tem esse legado a ser deixado, você tem uma sequência de trabalho a ser realizado. Maravilha. Sim. Pastor, a gente tem um outro quadro que a gente faz aqui que chama Papum. Papum. Eu pensei que é aquele quadro assim, vai embora, pastor. Não, pastor, que é isso? Que é isso? Tá tão bom. A gente já quer marcar a segunda, saber suas experiências no quartel, já queremos um monte de calma, coisa. Que a gente tem um Papum ainda, que a gente tem que soltar esse Papum. Yeah. O Papum é um quadro que a gente fala uma palavra e é o que vier na mente o senhor... Ah, Senhor, me guarda. Papum, tá solto, vinheta. Pei. Olha, Papum. um líder. Um líder, nosso pastor presidente. Um hino. Eu gosto do 459, que fala de promessas. Na harpa mesmo. Um versículo. Não tem outro versículo para mim a não ser o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e eu não preciso sentir falta de nada. Não é que não me falta dinheiro, não me falta saúde. Se eu tenho o pastor, não falta nada. Amém. Uma comida. Uma? Pode fazer uma lista aí, pastor. A minha esposa vai assistir brócolis. Olha. E aí, se a esposa não assistir? Se eu não assistir, churrasco. Maravilha. Um desafio. Um desafio é você chegar até o fim, espiritual até o fim. Até o fim. Esse é meu desafio. A pior coisa que tem é você
como diz a linguagem popular, nadar e morrer na praia. Né? É. Esse é o desafio. E ver cada dia mais pessoas sendo alcançadas. Eu prefiro muito mais a eternidade dizer a essência daquilo que foi feito por mim do que bajulações e elogios humanos no momento. É verdade. Isso é um desafio, porque você precisa matar o teu ego. O teu ego. É. Mas um sonho. De baunilha, aquele com creme de baunilha. Pode Pô, ser isso de daí doce de pra mim leite também. Eu desde pequeno, tenho uma vontade de conhecer aquele povo da África. Não ir lá e ficar lá. Não, eu tenho medo. Mas ir lá e conhecer, eu acho magnífico quando eu vejo fotos e vídeos daquele povo louvando a Deus com aquela força. Lá no Hopi Hari, quando a gente viu o pessoal cantando ali, animado, me lembra um pouco isso. Me lembra um pouco isso. Diferente de alguns lugares que você vai que tem umas danças sensuais, que você fala, tá louvando a Deus, não tá, não. Mas para fazer missão? Não, conhecer a cultura? Vai lá para conhecer a cultura. Legal. Assim, pá, pum. Entendi. Entendeu? Voo de ida, já com voo de volta, já marcado. De volta. Eu acho que isso é interessante, você ter um contato com esse povo. Eu acho assim, que isso é interessante. Bacana. Para finalizar, montanha-russa ou barco viking? Viking. Olha. Aí, ó. Falou. Passou no papum. Muito bom. Muito bom. Você quer perguntar do quartel? Não, aí deixa pro próximo. Deixa não vai pro ter próximo? tempo. Deixa pro próximo. Perguntar umas experiências aí experiências do pastor Silvino aqui com a gente. Hoje foi bem legal. A gente abordou bastante dicas aí pros líderes, pros adolescentes, né? Mesmo. Pros pais também. E muitos avisos, né, pra essa geração. Vários alertas. Que fique um alerta muito grande. E eu quero, não sei quanto tempo a gente tem, Gi e Heitor, para que a gente não corra naquele risco de Juízes capítulo 2 e verso 10. Que com a morte de Josué, e passado um tempo, surge uma geração que não conhecia o Senhor e nem as suas obras. Precisamos tomar muito cuidado com isso. Tome cuidado realmente com isso, porque é o que a gente estava comentando aqui. A nossa geração é uma geração que eu vejo... O tema do ano que vem é Creio, Aviva-nos. E é uma geração que pede, né, esse avivamento. Né? Então, ano que vem, que esse tema fique firme no seu coração. Até porque, Gi, se essa força não for canalizada para o avivamento, será para o outro lado. Sim. Exatamente. A força tem, vai precisar ser canalizada. Então, o tema do ano que vem, Creio, Aviva-nos, a gente vai ser o ano inteiro falando sobre isso. Desde o nosso retiro, até o nosso congresso e até o nosso Hopi Hari. Então, é o ano inteiro a gente com esse tema firmado no nosso coração. Isso aí. E, pastor, para finalizar, um conselho que o senhor nos deixa para os adolescentes, para os líderes, que é o seu maior ensinamento cristão assim, de vida. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faça. Não precisa, como diz o texto, a linguagem popular, das tripas coração, faça conforme as tuas forças. Deus sabe a velocidade que a gente pode caminhar e a intensidade que a gente pode ter e o resultado que isso pode causar. Deus sabe. Deus sabe. Porque ele nos dá investimento, né? Não vamos entrar na parte do quartel, mas isso, ele faz investimento, dá fardamento, dá alimentação, dá munição e te dá oportunidade. Então, se você está diante de tudo isso e não faz, você peca, porque a Bíblia não diz que não basta você cometer um pecado. Se você souber fazer o bem e não faz, peca, comete pecado. Então, lutem, façam, e não sejam liderados. Liderem os líderes. Liderem. E liderar, muitas vezes, quem ama, chama, traz a responsabilidade, conscientiza e mostra o caminho. Principalmente com exemplo de vida. Então façam isso para os líderes. E para os adolescentes, não cedam. Por mais instigativo que seja o mundo, o diabo e a carne, não dê desculpas. Deus não aceita desculpas. Deus não vai ter o culpado por inocente. Então faça isso com muito carinho para Deus. Só esse ar que você respirou hoje, você não tem como pagar.
essas piscadas de olhos que você fez, que você nem notou que tem, a menos que entra um cisco, você tem que entender que foi Deus que promoveu. Sim. E se Deus promove isso, agradeça a Ele. A Bíblia diz, reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Aos adolescentes que estão aí envolvidos com situações ruins, dores, frustrações, machucaduras, às vezes marcas do passado, Deus te traz aqui hoje para te dizer, olha, deixa eu falar uma coisa para você, eu tenho a tua vida na palma da minha mão. Amém. E eu sou capaz de reverter qualquer quadro. Na mão do Senhor, alguém que está lá no lixo, ele começa a se assentar entre os príncipes. É isso que Deus tem capacidade para fazer, poder e vontade. Amém. 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 Pastor, eu quero agradecer a presença no Hopi Hari, aqui também no podcast e no nosso retiro. Com certeza. Sempre está presente lá junto conosco. Agradecer do fundo do coração, muito obrigada. Que Deus abençoe e continue te usando no trabalho, no ministério. Você tem realmente sido um canal de bênção na vida dos adolescentes. Os nossos adolescentes têm o prazer, né, de escutá-la no nosso retiro. E ano que vem, se Deus quiser, o pastor tá com a gente. Já marca aí esse terceiro dia aí. Que a agenda é lotada, mas... Vai ser um prazer. Obrigado, Gi. Obrigado, Heitor. Obrigado à equipe de retaguarda. Vocês são especiais. E que haja Photoshop para tudo isso. Inclusive para a voz, inclusive para... Põe aí uns olhos verdes. E é sempre um prazer e uma alegria. Contem com as minhas orações, sabe? Com essa inutilidade. Se Davi era uma pulga, se considerava uma pulga, aqui que eu sou. Mas eu estou aqui à disposição para fazer a obra do Senhor. E olha, pergunte a Deus, Gi. Pergunte a Deus, Heitor. Eu faço isso com muito carinho e com muito amor. Amém, gente. Porque o investimento que Deus fez na minha vida foi pesado. E eu preciso, no mínimo, tentar corresponder a isso. Eu amo isso. A gente vê. É notório o amor que o senhor tem. E é isso, né? É isso, pessoal aí de casa. Obrigado. Não se esqueça de curtir, comentar e principalmente de compartilhar pro seu amigo, pro seu familiar, seu pai, sua mãe, enfim, para assistir esse podcast. Tem sido aí uma bênção. E então até semana que vem, né? Semana que vem teremos o último episódio do ano. O último episódio do ano com momentos especiais. É isso aí, pessoal. Então a gente espera você até semana que vem. Que Deus abençoe e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.